E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história aí. Vamos lá, galerinha do primeiro ano. Então, nós vamos começar nossa aula. Roma Antiga, beleza? Vamos estudar bem aqui, vamos prestar bastante atenção, tá? Para a gente poder continuar. Vocês já viram uma aula sobre escravidão na Roma Antiga, né? A gente sabe que Grécia e Roma é uma sociedade de economia escrava, né? Modo de produção escravo, onde quase todos os trabalhos eram feitos por escravos. Existia mão de obra livre? Existia. Servidão, uma semi-servidão sim, no finalzinho vai ter alguma coisa ou outra, sim, vai ter, tá? Mas, né, grande parte da Roma Antiga era escrava, tá? Então todo o império, toda a Roma Antiga girava em torno da produção de escravos. Tranquilo, meninos? Então vamos lá, vem comigo. Pessoal, esse aqui é a história política da Roma Antiga. Nós vamos estudar esses períodos aqui. Né? Nós vamos ter a monarquia, certo? A república, o império e o fim do império para a gente entrar na Idade Média. Tá ok? Então nós temos monarquia, rei e senado que governava. Né? A república, senado e magistrados. O império, o imperador. E depois de 476 nós vamos ter a Idade Média. Tranquilo? Nós vamos estar estudando isso logo após. Tá? Isso aqui é um esquema para vocês dar uma olhada, para vocês pegarem bem, né? Tudo que vem aí da Roma Antiga, tudo que vai estar para nós podermos entender. Então vamos lá. A geografia na Península Itálica, né? Logicamente na Itália, mas ele vai expandir por toda a Europa. Centro do Mediterrâneo, que o Mediterrâneo vai ser o mar deles, Mare Nostrum, que eles vão falar, mar nosso, né? As planícies férteis do Lácio, a região do Lácio, onde que vai começar, né, toda aquela coisa lá, vai ter muita planície fértil, então os romanos vão começar, vai ter toda uma força maior ali para se expandir devido a essa terra, essas terras boas e agricultáveis. Economia, agricultura, pastoreio, né, e escravismo, conforme eu falei para vocês, era algo que dava muito dinheiro. Então, quando o imperador, um general romano invadia uma região e vencia, ele trazia o povo como escravo. E isso aí você vendia em Roma e ganhava muito dinheiro. Origens. Lendária de Rômulo e Remo, a gente vai dar uma falada disso rápido. História. Roma, fortificações, tá? E aí vai ter várias fortificações por todo quanto é lugar para poder mostrar o império, a força do império. Nós vamos ter a monarquia, que vai ser a fundação de Roma com Rômulo, né? Política, realeza e senado. A realeza mais o senado, a realeza era, vou falando mais à frente, mas a realeza ela não era vitalícia, tá? Ela era vitalícia, mas ela não era hereditária, tá? Os patrícios, plebeus e escravos. Isso aqui vai ser a sociedade da Roma Antiga, também vou estar falando. A república, a expansão romana, começa a expandir. Política, senado, patrícios, né? Vai haver o escravismo, guerras intensas, né? Vai ter o triunviratos, que vão ser os governos que a gente vai falar mais à frente, vai aparecer Júlio César, Otávio e outros caras, né? E império, o Alto Império, né? Com o governo de Otávio, que vai estipular a Pax Romana, vai ter o apogeu, depois a decadência, e o Baixo Império político do Pão e Circo. Vamos ter o cristianismo e as invasões bárbaras. Bacana, galera? Vamos lá, que isso aqui é só uma introdução. Bom, primeira característica, fundação de Roma. O que está acontecendo, pessoal? A Roma vai ser fundada na Península Itálica pelos latinos, tá? Que vão se juntar com outros povos e ali eles vão montando toda a Roma. Eles vão aceitando gente de outros lugares, eles vão conquistando e eles vão criando todo um grande aglomerado de pessoas na cidade de Roma. Isso vai fazer muita... O que é bom de Roma é isso, é o aceitar os outros. Quem tinha habilidade ia para Roma. Né? Qualquer habilidade que você tinha para ali. Muita gente fugia porque ia ser criminoso e tal, ia parar lá. Muita gente fugia para tentativas. Em Roma passa a ser um centro
de atração de pessoas, interesse bastante, né? Mas vamos lá. Península Itálica vai ter o rio Tibre, solo fértil, litoral pouco recortado, ausência de portos naturais em abundância, né? Habitantes da península norte, os etruscos, povo muito forte, ligado muito aos gregos, tá? Vão invadir Roma, certo? E vão conquistar Roma e juntar a cultura etrusca com a cultura latina. Isso vai ser top também. Vai dar um upzinho nos romanos. No centro, tinha os sabinos e latinos. No sul, gregos, a Magna Grécia, quando eles vão conquistar a região sul, que é chamada Magna Grécia, que eram colônias gregas, mas eram muito boas cidades, muito próspera aquela região. A fundação, a arqueologia por volta de 1000 anos a.C. pelos latinos, e a lendária 753 anos a.C. por Rômulo. E o modo de produção escravistas, né? Essa história toda, uma hora eu conto ela para vocês, a história de Rômulo e Remo, né? Que é uma... Vou passar de forma rápida aqui para vocês não perderem o fio. O que aconteceu? Rômulo e Remo era filho de Réia Silvia, tá? E era numa cidade ali próxima chamada Alba Longa. O tio toma o poder do irmão, né? E assim a Réia Silva, com medo do tio dela matar os filhos dela, ela coloca os dois meninos num negócio de tipo uma jangadinha, né? Feito de madeira ali, de freixos, e solta no rio Tibre. Lá na frente, uma loba vai pegar os meninos e vai criar os meninos. Passa um pouco, um pastor chamado Fausto pega os meninos para ele, cria os meninos até 17 anos. Com 17 anos, o Fausto já via que os meninos não eram normal. Por quê? Porque Réia Silva havia tido esses dois filhos com o deus Marte. Então os moleques eram tudo fortão, semideus, né? E aí eles souberam disso, os meninos juntaram a galera lá e foi lá e tirou o tio-avô deles do poder e colocou o avô. E o avô então deu para eles o direito de construir uma cidade. E os dois então foram construir uma cidade para eles governarem ali na região. Um queria construir no Aventino, outro no Palatino, os dois montes diferentes. E com a briga de irmão, Rômulo mata Remo. E assim o que acontece? Inicia então a cidade de Roma, tá bom? Vamos lá. Nós vamos ter então a monarquia, república e império, tá? Isso eu já falei para vocês que a gente vai estar estudando. Bom, a monarquia, formação, pouca documentação, né? Que tem pouca documentação sobre isso. O rei, acúmulo de funções executivas, religiosas e jurídicas. Senado, né? Senado vem de senil, de ancião. Poder de veto sobre as decisões do rei. Né? O Senado poderia votar e vetar o rei, né? Quem que formava o Senado? Pessoal, estou gravando de madrugada. Quem formava o Senado? Quem formava o Senado eram os patrícios, que eram os mais velhos, né? E eles que tinham todo esse poder. Então vamos lá. Então na pirâmide social temos os patrícios, cidadãos possuidores de terra, gado e dinheiro. A aristocracia, né? Ou o poder dos melhores, né? Os melhores. Aqui eram os fundadores de Roma e seus descendentes, os maiores proprietários de terra. Então eram os que tinham terras, tá? E eram os maiores proprietários nessa época aqui. Então eles que detinham poder no Senado e o poder político. Geralmente o rei também era escolhido entre eles, né? E assim ficava, tá bom? Então eles eram os primeiros, as famílias principais, as primeiras famílias que fundaram Roma. Quem que eram os plebeus? Eram os outros, homens livres e não possuidores de dinheiro, direitos políticos. Eram artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. Então era o resto que não fazia parte da família patrícia. Inclusive, nessa época, não podia nem casar patrício com plebeu. Era proibido esse casamento, porque não poderia sujar, entre aspas, tá, a linhagem patrícia. Quem que eram os clientes? Dependentes dos patrícios. Eram que ficavam ali dependendo dos patrícios, que lhe davam proteção e trabalho em troca de seus serviços, de votos nas eleições. Né?
esses caras aqui puxavam o saco dos patrícios. Né? Não é que puxavam o saco, eram famílias agregadas, dependentes. Os patrícios faziam o quê? Pessoal, presta atenção. Os patrícios, eles usavam, né, os clientes, e os clientes usavam os patrícios devido à influência que os patrícios tinham. Certo? Então, esses clientes tinham muita influência, esses patrícios tinham influência sobre os clientes. E você mostrava força, né, naquela época quando você, né, tinha muitos clientes, de certa forma, muitas pessoas que o serviam. Tá entendendo? E os clientes achavam bom a proteção dos patrícios. Então era uma simbiose ali, né? Um dependendo do outro. E no finalzinho de tudo, tinha os prisioneiros de guerra e seus descendentes. Pessoas que não pagavam suas dívidas. E aí nós temos então o escravo. Já cansei de falar com você, escravo. Nasceu de uma escrava, é vencido em guerra, nascido escravo, vencidos em guerras, e decisão judicial. Quem não pagava dívida era decisão judicial. Aí você tinha vários crimes que te colocavam como escravo. Um deles era dívida, outro deles, né, era deserção. Então, para se tornar escravo era fácil. Né? Aqui também vocês têm que entender como que era a relação da família romana. Você não era independente por ser maior. Você era independente quando você se tornava um pater família. Tá? Não adiantava seu pai tivesse que mandar, ele tivesse vivo, era ele que iria estar mandando o resto da sua vida. Então, os clientes ficavam como se fossem agregados a esse pater família, que era o senhor. Então, o senhor meio que tinha uma responsabilidade sobre eles, quase que filhos, né? Vamos colocar entre aspas. Vamos lá. A República. O que aconteceu? Quando quando estava no período da monarquia, teve um cara, cadê? Não está o nome dele aqui, né? Teve um cara que um rei chamava Tarquínio, ele queria dar um golpe, né? Né? E ele que de certa forma começou a se aproximar muito da plebe, começou demais vamos voltar aqui. O último rei Tarquínio soberbo, isso aqui, ó. Final do período, domínio etrusco, último rei. Porque os etruscos vão dominar e o rei etrusco vai governar, né? E o Tarquínio, ele queria passar o governo dele para o filho. Vocês estão entendendo? Não era mais aquele negócio com o rei escolhido, ele queria fazer uma hereditariedade. E estava se aproximando muito da plebe, fazendo muita política para os plebeus. Nisso, o Senado, ele vai apelar. Que ele vai perceber que eles estão querendo dar o golpe, porque o Senado controlava o rei, de certa forma. Tinha poderes políticos. O que o Senado fez? Fez um contragolpe. Vão, logicamente, inventar toda uma historinha lá e tal, e vai detonar a galera, né? Vai fazer com que o Tarquínio seja politicamente destruído. Né? Isso é um motivo lá que eles vão achar que o filho do Tarquínio namorava uma menina Patrícia, né? E ele foi acusado de estupro. E essa acusação fez com que todo mundo ficasse contra o Tarquínio, que foi tentar proteger o filho. E aí, pá, Tarquínio cai, né? E aí nós vamos ter a República. Tranquilo? Vamos lá, então. Durante a República, nós vamos ter a estrutura política. Nós vamos ter o Senado, agora o grande poder, controlado pelos patrícios, foi o principal órgão de poder. Aí nós vamos ter o cônsule, né? 2, eleitos anualmente, presidiam o Senado e propunham leis. Então eram os cônsules, eram os caras mais top, eles que governavam. Logo abaixo do Senado e dos cônsules, nós vamos ter os pretores. Esse administrava a justiça, tá? Não é juiz, não é nada, ele administrava os juízes. Tá? Eles podiam fazer lei, e ele que tinha a guarda e vigia da região, tá? Do Senado, ele que tinha a guarda de vigia da cidade de Roma, porque o exército não poderia entrar. Quem cuidava era a guarda pretoriana. Tá? Nós vamos ter depois os censores, né, que eram extraordinários, de vez em quando que eles apareciam. O que eles faziam? Eles contavam as pessoas, faziam o censo. Então eles sabiam, contavam as pessoas,
para poder cobrar impostos, saber quantos cidadãos tinha. Isso era uma inovação muito grande de Roma. Sabia quem que era, quem que não era. Se você fugisse do censo, você também poderia ser condenado como escravo, tá? Fazia o censo da população conforme a renda, porque os romanos cobravam imposto em cima da sua renda. Então, à medida que você tinha uma renda, te cobrava seu imposto. A partir daí, montavam o álbum senatorial, que é o quê? Eles vão ter uma ideia de que seja toda a Roma antiga. E eles também tinham um outro poder muito interessante, censurar. O que que era? Eles podiam censurar qualquer coisa, qualquer hábito que existia naquela época que fosse contrário à moral, os costumes e tal, né? Então é massa isso aqui, né? Então censura, de censurar hábitos, e o censo de contar as pessoas. Então ele tinha essas duas funções. Os edis era como se fosse um prefeito, né? Conservação, politicamente, policiamento e abastecimento da cidade. Então era a função do edil cuidar dessa questão. Então era como se fosse um prefeito. A limpeza, levar água, né? Toda aquela história para poder organizar a Roma antiga. Existiam os questores, que eles faziam o quê? O tesouro público, certo? Então eles administravam o tesouro e faziam com que tudo que você ficasse com a grana. Era o cara que cuidava da tesouraria, falava, ó, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Era o dinheiro, cuidava do dinheiro. Existiam os ditadores. Esses ditadores eram escolhidos pelo Senado para governar por 6 meses, com plenos poderes em momento de crise aguda, ou uma crise social, ou uma crise de guerra. Então eles criavam, né, os ditadores para eles poderem resolver essa história toda. Bom, nós vamos ter também a Assembleia Centuriana, votação de projetos, mais eleição de cônsules. Então, eram os soldados, pessoal. Mas, geralmente, né, quem votava era o centurião. Vamos dar uma olhada aqui que eu vou explicar para vocês. 100 soldados é uma centúria. 98 centúrias de patrício e 95 centúrias de plebeus. Então, eram muito maior, né, os patrícios do que os plebeus. Assembleia curial, assuntos religiosos. Assembleia tribal, escolha de questores e edis. Tá? Então, a Assembleia Curial, assuntos religiosos, da Cúria. Tá? Então, eles poderiam conversar sobre isso. E a Assembleia Tribal, escolha de questores e edis. Plebeus sem direitos, obrigados a ir para o exército e expostos à escravidão por dívida. Revolta por direitos no Monte Sagrado. Tá, depois a gente vai falar sobre isso. Então, pessoal, a centúria, ela então escolhia, né? Mas como que acontecia? Você colocava um representante, geralmente era o quê? Um patrício. Tá? Então, o plebeu aqui não tem poder. Tá? Então, ficava praticamente na mão deles toda essa questão, essa eleição, como se diz, né? Revolta por direitos no Monte Sagrado em 494. Vamos falar sobre isso. Bom, o que aconteceu naquela revolta? Essa revolta aqui que a gente está falando aqui, tá? Como os plebeus não tinham direito algum a nada, o que está acontecendo então? Vai dar um probleminha nessa história. Eles não têm direito a nada, né? O direito dele é trabalhar, ir para o exército e calar a boca. É isso que os patrícios davam para ele. O que tem para vocês é isso. Então, o que aconteceu? Os plebeus pegou e falou assim para os patrícios: gente, isso aconteceu mesmo. Olha só que louco esse negócio. Chegaram e falaram assim para os patrícios: ó, é o seguinte, já que vocês que querem ser o dono de Roma e nós que trabalhamos e nós que nos lascamos, fala o seguinte, fica com Roma para você e eu vou montar outra cidade para nós, no Monte Sagrado. Eles pegam e vazam e somem. Você imagina, 80% da população de Rio Verde fala assim, não, fica com vocês aí, ó, seus ricão aí, que vocês querem mandar. Lógico, nós não temos isso, só estou te dando exemplo porque nós somos uma democracia. A gente é diferente. Naquela época não existia isso. Você não votava em ninguém. Quem escolhia eram os patrícios. Né? Então, eles que dominavam o poder. Fazia todo o esquema para eles ficarem no poder. E aí, o que acontecia? Né? Eles, então, pegavam... Não, tu fala o seguinte. Isso aqui não é uma república. República significa coisa do povo. Isso aqui é uma coisa de patrício.
né? Então, se nós não temos direito a nada, não tem que votar nada, só trabalhamos por vocês, fala o seguinte, fica com Roma e eu vou vazar. E a galera, ó, vazou fora. Você imagina, são os trabalhadores da cidade de Rio Verde, as pessoas mais pobres fossem embora, largar essa cidade aqui só para os ricos. Como é que essa cidade ia andar? Você entendeu? É impossível. Os patrícios então ficaram loucos, loucos da cabeça. E o que eles fizeram então? Falou, peraí, vamos conversar. E nisso então eles deram um direito muito interessante, chamado tribunos da plebe. O que é isso? Vai ter, acho que eram 9, né? E esses tribunos ficavam lá no Senado. Eles tinham imunidade e veto sobre o Senado. Vetava qualquer coisa que poderia atrapalhar a vida dos plebeus. Olha só que doido. Então o Senado decidia. Se eles falassem, não é interessante para os plebeus, está vetado, então era vetado. Bom, logo depois os plebeus não continuou gostando, não. Eles então pegaram e começaram a apelar também. Começaram a fazer revoltas. O que eles queriam? Leis escritas. Por quê? As leis naquela época eram consuetudinárias, ou seja, costumeira. Então ficava na cabeça de alguns sacerdotes. Naquela época a justiça era administrada pela religião. E esses sacerdotes, o que eles eram? Patrícios. Então eles flexionavam os costumes conforme o interesse dos patrícios. O que os plebeus falavam? Olha, se está rolando não, vocês dão um jeito, sabe? Por quê? Eu quero, né, leis escritas. Por quê? Assim vocês não vão interpretar do jeito que vocês querem, conforme vocês querem. Porque hoje vocês decidem uma vez, amanhã o costume mudou. Então, se for lei escrita, o costume não muda. E aí eles fizeram uma revolta, eles criaram a lei das 12 tábuas, primeiras leis escritas de Roma. Ainda bem que eles começaram com a justiça, que é um grande legado para nós. Porque 80% do direito no mundo, não, do direito ocidental, é baseado muito em Roma. Tá? Nosso direito é extremamente baseado no direito romano. E o direito romano começa aqui. Grande direito romano. Tá? Bom, aí nós vamos ter 367 a lei licínia, cônsul plebeu, mais partilha de conquista dos plebeus, né? Então os plebeus passam a receber essas partilhas das conquistas. A lei canuné, permissão para casamento mistos entre patrícios e plebeus, que até aquele momento não podia, né? Diferenças sociais passaram a ser financeiras e militares, em detrimento do nascimento. Porque até aquele momento, o que vai acontecer? Roma vai expandir, a gente vai estar falando na aula que vem, o próximo slide. Roma vai expandir. Quando Roma começa a expandir, então ela vai para o sul. No sul tinha muitos portos, muito comércio. O que vai acontecer? Muitos plebeus vão mexer com o comércio e muitos plebeus vão ficar ricos. Ó, cash. E aí, o que vai acontecer? Muitos patrícios começam a empobrecer. E muitos plebeus ficaram mais ricos que muitos patrícios. O que aconteceu então? Essa lei foi criada, a canonéia, foi criada para isso, né? Para poder autorizar o casamento entre patrícios e plebeus. Porque os plebeus enriquecidos passou a ser a classe dos cavaleiros, né? Porque uma família patrícia, a túnica, ela tinha era uma fitona vermelha maior. O cavaleiro era menor, certo? Ele era menor. E aí muitos patrícios começaram a casar suas filhas com os plebeus ricos, né? Para aproveitar o dinheiro. E o plebeu para quê? Para pegar o nome patrício, né? Vai até um outro tipo de casamento, o manu, cinemanu, esse aqui. Não vou entrar nesse detrimento, não. Bom, permissão para casamento misto entre patrício e plebeus, diferenças sociais passam a ser financeira e militar, em detrimento do nascimento. Em 326, o povo continuou a brigar. O quê? Acaba então a escravidão por dívidas. Então, os plebeus começaram a apelar, não, esse negócio de escravidão por dívida e tal, e começaram a brigar, porque muitos viravam escravos, né? E aí, proibiu a escravidão por dívida. Tá? Então, não mais vai haver escravidão por dívida em Roma. Vamos lá. Bom, Roma, então, vai sair dessa região, tá? E vai vir para o sul. Tá ok? E eles vão começar, isso aqui que é a região da Magna Grécia, pessoal, que eu estou circulando aqui, ó, tá? Eles vão vir para cá, essa região da Magna Grécia aqui a Grécia está logo aqui, pessoal, ó.
Olha o Mar Jônico aqui, ó. Então, eles vão vir para essa região da Magna Grécia e começam a conquistar. E eles vão começando a conquistar essa ilha aqui, ó. E essa ilha, essa parte verde, era da cidade de Cartago, tá? Não era de Roma. Então, os cartagineses, que era essa cidade aqui na África, né? Ela, então, era uma poderosa cidade. Rivalizava com Roma de igual para igual, tá? E tinha um poder marítimo e comercial extremamente grande. E uma marinha de guerra muito melhor que a romana. E o que vai acontecer, então? Nós vamos ter, então, uma expansão de Roma para cá, tá? Para a região da Magna Grécia. Aqui, ó, Roma levou cerca de 200 anos para conquistar os outros povos que habitavam a região da Itália. Uma das regiões mais importantes dessa conquista foi o sul da península, com as ricas cidades comerciantes fundadas e habitadas pelos gregos. Então, Crótona, Tarento, Régio, Messana, Siracusa, eram cidades. O Capua tinha um porto, Arpos tinha outro porto. Então eram cidades o quê? Que havia muito dinheiro e muito comércio. Então os romanos cresceram o olho e vieram para cá então pegar essas cidades. Com a conquista tudo muda, tá? Tudo muda. Vamos lá, né? Com a conquista vai haver a expansão territorial, que é a segunda fase. Nós vamos ter as guerras púnicas, que eu vou falar sobre isso, né? Roma versus Cartago. Disputa pela Sicília e pelo comércio no mar Mediterrâneo. Oriente, Macedônia, Síria, Grécia e Egito. Aqui, pessoal, essa região aqui, ó. Macedônia, Síria, Grécia e Egito. Isso aqui é a região para cá. Cartago era aqui, ó. Eu vou falar para vocês. Ocidente, Península Ibérica, Itália e Gália. A Gália aqui e a Península Ibérica aqui, ó. Que é a Lusitânia e a Espanha. Tá? Então vamos voltar aqui que eu vou falar para vocês o que aconteceu. Pessoal, nós vamos falar sobre as guerras púnicas. O que foi a guerra púnica? A guerra entre Roma e Cartago, tá? Pelo que? O domínio da Sicília. O que aconteceu aqui? Essas cidades começaram a brigar. Essas duas aqui, ó. Uma era aliada de Roma e outra era aliada de Cartago. E nessa briga, Cartago, então, vai ter a primeira guerra púnica. E Roma vai vencer os cartagineses. Hamilcar Barca, que era o navegante aqui. O que aconteceu? Os romanos aprenderam a fazer navios de guerra. E fizeram navios de guerra mais fortes que dos cartagineses devido à questão de remos. E eles conseguem vencer os cartagineses numa batalha aqui. Pronto. Hamilcar Barca morre, né? Roma toma a ilha da Sicília e beleza. Passa um tempo. Aníbal, filho de Hamilcar, vai então criar um grande exército que vai tentar atacar Roma. O que ele faz, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Ele vai sair daqui de Cartago, vai passar, porque pelo mar não dava, porque os romanos passaram a dominar o mar. Ele vai passar por aqui, pela Espanha, vai passar por aqui e vai vir por cima, tá? Esse aqui é um probleminha grave. Sabe o que tem aqui em cima, pessoal? Nessa região aqui, tá? Os Alpes suíços. E o cara teve que atravessar os Alpes suíços de elefante. Você imagina um absurdo desse. Um monte de soldados. E ele atravessou. Ele atravessou. No que ele atravessa, ele começa a atacar Roma por aqui. Chega perto de Roma. Roma faz o seguinte, né? Enquanto ele está vindo por aqui, Roma pega um monte de navio, um monte de soldado e vem e ataca Cartago. Certo? O que Aníbal teve que fazer? Coitado, Aníbal teve que pegar, voltar tudo de novo, né? Desculpa. Voltar tudo de novo, sair de Roma, voltar tudo e voltar para Cartago. No que ele volta, ele já chega em Cartago derrotado, tá? Já chega. Esse mapa que eu tô querendo. Peraí. Ele vai chegar em Cartago derrotado, certo? E assim Roma conquista Cartago e Cartago passa a ser o quê? Uma
província romana, certo? Roma domina. Passou 100 anos, esqueci o nome do senador, delenda Cartago. Toda vez que ele terminava um discurso, falava delenda Cartago. Que é o quê? Lembre-se de Cartago, Cartago pode nos vencer, porque eles tinham medo dele. E aí eles foram lá e destruíram a cidade de Cartago de vez, tá bom? Cartago é uma cidade muito importante, muito massa. Tá? Vamos lá então. E aí Roma ficou poderosa. Por quê? O mar Mediterrâneo ficou deles, chamado de quê? Mare Nostrum. Beleza. Aqui, ó, Mare Nostrum, mar Mediterrâneo controlado pelos romanos. E aí o que está rolando? Entrada de riquezas em grandes quantidades, que aí começa a ficar rico, né? Como eu falei, os plebeus também começam, alguns plebeus ficar ricos. Muitos patrícios ficaram ricos, né? Vamos lá. Ruína de pequenos proprietários, concorrência com grandes proprietários enriquecidos com as conquistas. Êxodo rural, empobrecimento da plebe, interessantíssimo. Entrada de milhares de escravos, povos conquistados, consolidados de um modo de produção escravista. Então tá, peraí. Vamos com calma. Vou voltar no mapa. Vamos lá. O que aconteceu? Roma, nessa região, né? Essa regiãozinha aqui, o que eles vão fazer? Eles começam a fazer uma expansão. Nessa expansão, você começa a contratar soldados. Então, aquele plebeu que tinha aquele pedacinho de terra, pobre, ele precisava de comprar armadura, precisava de comprar isso para ir se aventurar como soldado. Por quê? Numa guerra, você volta com espólios, você volta com escravos, você volta com riqueza que você rouba dos outros lá. E aí o que aconteceu? Eles foram, então, muitos venderam as terras para quem? Para os patrícios. E foi para a guerra. Entendeu? E aí vai lá, pá, fizeram toda essa história. E aí o que aconteceu? Muitos trabalhavam também nas fazendas patrícias. E aí o que acontece? Com o domínio desse povo, leva eles como escravo, não é? Tá bom. Levou como escravo, o que vai acontecer então? Eles vão mandar os caras embora e coloca escravo. O que o plebeu pobre vai fazer? Vai para a cidade. Quem não tem serviço vai ficar na cidade de Roma. Aquele plebeu que saiu, vendeu sua terra, termina a guerra, ele vai para onde? Para a cidade. Certo? E ali ele vai terminar de gastar o dinheiro dele, vai fazer o quê? Bosta nenhuma, criminalidade. Né? Então, Roma começa a sofrer grande com a aglomeração de plebeus, criminalidade e problemas que começam a surgir. Né? Então, vamos aqui para vocês poderem entender mais. Mas aumenta a riqueza, mas para os patrícios, não para os plebeus. Por quê? Quando eles conquistam essas terras, as terras vão ficar para quem? Para os patrícios. Os plebeus, nadinha, tá? Então, cada vez os patrícios vão ficar com mais terra e os plebeus cada vez mais pobres. Além de tudo, ainda vendia as terras que tinham. Vai ter a ruína de pequenos proprietários, que eu falei para vocês que vai começar a vender suas terras, porque não dá conta de concorrer com as grandes produções dos patrícios. E, além de tudo, os patrícios tinham mão de obra escrava, né? O custo era bem menor nesse ponto. Vai ter o êxodo rural, que o povo vai ficar lá mexendo com roça. Vou para Roma, mais de 1 milhão de habitantes lá, ué, tamanho de Goiânia, quase. O que eu vou ficar fazendo aqui? Vou fazer comércio, vou me aventurar lá. Já meu primo foi, meu povo foi. E aí se vira lá, dá um jeito, né? Vai haver um empobrecimento da plebe, como se diz, porque quando uma classe acumula muita riqueza, o resto da população, né, há um empobrecimento e a miséria. E a entrada de milhares de escravos, povos conquistados, a consolidação de um modo de produção escravista. Então, Roma agora passa a ter o quê? Um modo de produção escravista. Aqui para a gente ver o Mare Nostrum. Porque esse aqui já é do Império, pessoal. Isso aqui foi a expansão maior de Roma. Tá? Olha o tanto que eles ficaram poderosos. Olha, isso aqui são os povos germânicos, né, na Alemanha. Isso aqui são os povos vikings aqui em cima, ó. Tá? Tá? Certo? Então, tudo isso aqui, né, vai ser, o que está colorido aqui, vai ser de Roma. Por isso que eles falavam Mare Nostrum, tá vendo aqui? O mar deles, ó. O mar Mediterrâneo passa a ser deles. Bom, nova organização social. Nós vamos ter, então, a camada senatorial, que é os patrícios, a classe equestre, que eu te falei que é os cavaleiros, os plebeus ricos,
os clientes, que eram os agregados dessas classes superiores, o proletário, que é os pobres, né, plebeus pobres, proletário, aquele que tem só sua prole, né, e os escravos, povos conquistados. Então, isso aqui que vai ser a nova classe, né, organização social. Nós vamos ter, então, lutas civis, crise de agricultores, né, que vão brigar por seus direitos, né, vão lutar por reforma agrária, queria terras, e os patrões não iam dar mesmo, né? E nós vamos ter os tribunos da plebe, vamos ter dois, Tibério e Caio Graco. O que esses dois... O primeiro foi Tibério. Ele propôs uma reforma agrária. Existia uma lei antiga em Roma que não se podia ser, acho que é 500 hectares. E tinha patrícios que tinha muito mais do que isso. E ele pegava essa lei e quis que o quê? Que essa lei fosse adotada, tá? E voltasse a funcionar. E aí os patrícios queriam dar terra para o povo, mas nunca. O que aconteceu? O Tibério foi assassinado. Logo, passa os tempos, e o irmão dele, o Caio, mesma coisa, começou a propor. Foram perseguir esse Caio até o Caio suicidar, mandou o escravo matar ele, tá? E a proposta de reforma agrária não funcionou. E continuou as crises. Se tivesse feito a reforma, a crise não iria acontecer. Então nós vamos ter o Mário, que era o general que vai entrar junto com a plebe e vai fazer muitas reformas para poder ajudar os plebeus, mas a ideia dele era o quê? A ideia de Mário era de domínio, tá, pessoal? Eram ditadores. Ele vai entrar como ditador, vai tomar o poder e vai fazer política para a plebe. Não dá certo. Ele queria só o poder e estava fazendo isso para agradar a plebe só para ele poder se permanecer no poder. E nós vamos ter Sila, que vai ser um conservador, que é um outro general, que vai atacar Mário e vai devolver o poder para o Senado. Vai ser ditador também e devolve o poder para o Senado. Bom, nessa época nós vamos ter a revolta de Espartacus, que era um escravo que vai conseguir dominar o sul, sai de Capua e consegue dominar várias regiões de Roma, até um cara chamado Crasso, né? Ele vai fazer o quê? O Crasso, ele vai fazer um exército e vai lá dominar Espartacus e vai vencer. E ele começa a ficar proeminente. E Crasso era o homem mais rico de Roma. Depois nós vamos ter o triunvirato. O que é isso, pessoal? Depois desses ditadores, depois da revolta de escravos, revolta da plebe, eles acharam melhor criar um governo com 3 caras poderosos. E aí nós vamos ter 3 caras. O Crasso, que era o mais rico e mais forte. Pompeu, que era um grande general que conquistou a região da Espanha e outras regiões. E Júlio César, que era um general novo, que estava tentando conquistar a região da Gália. Deixa eu ver se eu mostro a Gália para vocês. Aqui, ó, a Gália é esse aqui, ó. Então, Júlio César estava tentando conquistar essa região, tá? Crasso estava com seus exércitos aqui, o Pompeu, tá? Crasso era um homem muito rico, que tinha muitos comércios aqui, muitas terras. E eles, então, começam a governar, certo? E aí nós vamos ter o primeiro triunvirato. Logo depois, Júlio César vai ser acusado, Júlio César vai ser acusado de traidor, né? Porque ele fez uma guerra com um povo sem pedir permissão e Júlio César foi colocado como traidor. E nesse meio tempo, o Crasso vai morrer e vai ficar só Pompeu em Roma e Júlio César. E Júlio César faz o quê, pessoal? Muito massa essa história. Júlio César vem da Gália, ele conquista a Gália, detona o Vercingetorix, que são batalhas fantásticas, eu não vou perder tempo falando para vocês, a aula está muito longa, né, mas é muito top. E ele vem com o exército e invade Roma, simples assim. E mata Pompeu. Pompeu vai morrer lá na Grécia para lá, né, e Pompeu morre. Pompeu morrendo, Júlio César vai ser o grande governante. Júlio César promete para o povo, Mário era tio dele, esse cara aqui, ó, era da parente de Júlio, do Júlio César. E aí o que aconteceu? Ele vai prometer uma pequena fortuna para os plebeus, políticas para os plebeus, aquela coisa que o tio havia feito, né? E os plebeus amou Júlio César, mas amava. Júlio César fez muita coisa, foi lá na Grécia, né? Botou Cleópatra no poder, teve até um filho com ela,
e vai mandar trigo para Roma, para o trigo ficar mais barato, para o povo comer melhor, vai distribuir esse trigo, vai criar um monte de coisas para ajudar a população, para o povão, né? E isso, os senadores vão ficar putos, os patrícios, e vão então matar Júlio César. Na morte de Júlio César vai haver uma revolta mais de um ano. Roma vai ficar ingovernável, né? Uma bagunça, o povo revoltado, porque tinha prometido um dinheirinho tipo 30 mil reais para cada, mais ou menos assim que era, mais ou menos a ideia, para cada cidadão romano, pobre, né? Rapaz, esse povo queria esse dinheiro e pau torou, velho, pau torou. E aí eles não tiveram saída, eles tiveram que criar um novo governo, tá? Um novo triunvirato. Que aí nós vamos ter o Marco Antônio, que era o quê? O general de César, Otávio, que era sobrinho de César, e Lepto, que era um general de César. E aí o que aconteceu? Lepto vai vir aqui para a África, pessoal, para essa região governar. O Marco Antônio vai governar o Egito, tá vendo aqui? Eu estou fazendo um mapinha aqui. E a Grécia. E Otávio vai governar a Europa. Mas, porém, contudo, entretanto, Lepto cai fora dessa história. Por quê? Ele sabia muito bem que os dois iriam entrar na briga. Então, Lepto cai fora. E nada mais, nada menos que Otávio e Marco Antônio entram em conflito. E Marco Antônio vai vencer Otávio na Grécia. E aí, e Marco Antônio era casado com Cleópatra, tá? E aí, tanto que tem um episódio de Cleópatra suicidar, ela pega uma cobra e manda morder ela, né? E assim, então, inicia o período, né, do governo de Otávio, que vai ser nomeado como imperador, príncipe, né, imperador e Augusto depois. Beleza? Pessoal, próxima hora a gente vai falar sobre o pão e circo, a estabilidade, sociedade, depois nós vamos falar sobre isso. Bacana, a aula está muito extensa, né? E aí a gente fala do Império Romano e o fim dele. Beleza, pessoal? Até mais para vocês. Brigadão. Falou.